Eu me sinto em casa porque eu sei que vocês celebram a vida de Jesus. Eu me sinto em casa porque eu sei que vocês celebram a palavra que sai da boca dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Eu quero falar sobre Evangelho sem filtro. Esse é o tema dessa mensagem. Eu me sinto bastante à vontade hoje de falar um pouco sobre propósitos e sonhos de Deus para a nossa geração. Porque propósitos e sonhos de Deus para a nossa geração não se limitam a quem é jovem. Quantos creem nisso? Então, você que está ouvindo, por favor, não entenda que essa mensagem ela é restrita aos jovens, mas é restrita a todo aquele que crê no Filho de Deus. Se você crê em Jesus, meu irmão, existe um projeto lindo de Deus para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É interessante porque quando a gente fala a respeito do Evangelho genuíno, quando a gente tem um primeiro contato com o Evangelho genuíno, é um trabalho, pastor, muito mais de desconstrução de tudo aquilo que a gente entendia antes do que qualquer outra coisa. Eu sei que quando começaram a me apresentar de fato o que é o Evangelho do Reino de Deus, eu percebi na verdade que o Jesus que me apresentaram era completamente diferente. Sabe, é como se existisse um Jesus evangélico e o Jesus de Deus. O Jesus evangélico, ele adquiriu com o tempo as características da cultura evangélica. Adquiriu com o tempo as características daqueles que pregam segundo as suas verdades, mas o Jesus de Deus não. O Jesus de Deus, ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. O Jesus de Deus, ele não tem nada distorcido, mas ele é o próprio Deus manifesto. Então, eu quero falar nessa noite sobre esse evangelho sem filtros. O evangelho desse Jesus genuíno, sabe? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, minha esposa sabe mais do que ninguém o quanto de temor se enche o meu coração. Eu fico me preparando, buscando em Deus direção, porque eu entendo que quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, é muito mais do que compartilhar ideias ou um sermão. Quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade de trazer vida onde existia morte, restaurar sonhos, trazer pessoas que estavam sem nenhuma perspectiva de futuro a voltarem a sonhar os sonhos de Deus. E eu creio que é isso que a gente vai ver nessa noite. Eu creio que a gente vai ver pessoas completamente cheias de Deus através da palavra que sai da boca dele. E eu quero falar sobre isso. A nossa geração, ela tem um propósito específico. Nosso Deus é um Deus de gerações, sabe? Em todo tempo ele se moveu de formas diferentes, dependendo das gerações em que se movia. Então, se a gente for pegar desde a igreja primitiva até os dias de hoje, você percebe Deus se movendo de formas diferentes. E eu creio que existe um projeto de Deus específico para a nossa geração. É que a gente venha restaurar princípios do reino dele que se perderam com o tempo. Que a gente venha proclamar princípios do reino dele que hoje parece que não alegram mais tanto o coração de quem ouve, mas é a única coisa capaz de edificar o espírito de quem ouve. Sabe, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que só a cruz de Cristo tem poder para salvar. Existe um homem chamado A.W. Tozer e ele comentou algo que eu achei impressionante. Ele diz que nos dias atuais parece que existe uma nova cruz. Existe a cruz de Cristo e parece que hoje muitos estão indo em busca de uma nova cruz, é a cruz do entretenimento. Eu não sei se você já reparou, mas a gente tem visto muito entretenimento nas igrejas. E todas as vezes em que eu falo de entretenimento, as pessoas me olham com um olhar estranho porque eu vim de uma igreja que as paredes são pretas e a gente tem muita luz no palco. Aqui não é diferente. Mas entretenimento na igreja é muito diferente da estrutura que nos cerca. Sabe, a gente lá em um ano tem culto jovem todos os sábados, a gente tem cultos todas as semanas, mas a gente promove festas também. A gente fez 2 esse ano. E eu sinceramente não vejo problema nenhum da igreja promover entretenimento. Todo mundo aqui gosta de entretenimento, sim ou não? Eu sei que tem pessoas aqui que vão para a Disney com frequência, pessoas aqui que já devem estar com viagens programadas, a gente gosta de ir para o cinema, teatro. Eu não vejo problema algum, meu irmão, na igreja promover entretenimento. O problema é quando a igreja se torna entretenimento. O problema é que quando as luzes se apagam e acaba a música, a gente não tem mais nada além de entretenimento. Eu creio que a nossa geração foi chamada para restaurar isso. Preste atenção, não importa o que as pessoas têm buscado quando entram na igreja, se elas estão indo em busca de entretenimento ou de promessas vazias para se sentirem satisfeitas, o que importa é que todas as vezes em que cada um de nós estiver com a oportunidade de ministrar a palavra, independente da motivação de quem entrou, eles vão sair com uma certeza:
O evangelho genuíno de Jesus é mais apaixonante do que qualquer outra coisa. Nada se compara a ele. Nenhum entretenimento pregado em nome do reino de Deus é capaz de saciar um homem faminto. Nenhum entretenimento pregado em nome do evangelho de Deus é capaz de restaurar uma família. Nenhum entretenimento capaz de atrair multidões é capaz de mudar completamente a história de um homem. Só o evangelho genuíno de Jesus é capaz de fazer isso. Um evangelho sem filtro. Eu quero falar algumas coisas, eu até falei com o Mauricinho, eu falei, mano, eu quero compartilhar algumas coisas que têm me incomodado antes de falar algumas coisas que vão nos alegrar. Então, eu não vim aqui para me colocar numa posição de juiz da igreja, amém? Mas eu creio que aqui tem uma geração que tem a oportunidade de mudar muita coisa. Entrar na nova igreja hoje, entrar na Lagoinha e em algumas outras igrejas, restaure em nós a esperança de que existe algo novo de Deus surgindo no meio da nossa geração. Existe uma igreja se levantando, entendendo que não existe nada que alegre mais do que o poder da palavra de Deus manifesto. Vocês fazem parte disso. Existe da parte de Deus expectativa para que essa igreja se levante. Lá na nossa igreja a gente colocou o nome de Next nos jovens, próximo, porque há muito tempo nós ouvimos falar que uma próxima geração vai se levantar, uma próxima geração vai se posicionar, uma próxima geração vai ser parte do avivamento, e nós entendemos que nós somos essa próxima geração. Você faz parte dessa geração, você faz parte disso. Isso é hoje. Consegue água para mim, por favor? Ah, tá. Você faz parte disso. Abre para mim, vaso. Obrigado. Sabe, eu não quero falar a respeito de um evangelho de autoajuda, eu não sei se você já percebeu, mas se a gente começar a ouvir algumas coisas que estão sendo faladas em nome do evangelho, parece muito mais autoajuda do que evangelho de fato. Não sei se você já ouviu alguma mensagem que parece que você está numa palestra e às vezes até se fala a respeito de Jesus, mas é muito mais para ilustrar as verdades de quem está palestrando do que o centro da mensagem em si. Sabe, eu creio em uma coisa, nenhuma mensagem que não carregue como centro dela Jesus e a sua cruz merecia ser pregada. Pelo menos não em nome dele. O evangelho de autoajuda, o máximo que ele faz é estimular você a acreditar que você é capaz. O evangelho de Jesus, na verdade, ele faz com que você entenda que sem ele você não é capaz de nada. A autoajuda estimula você a confiar nas suas forças. Isso não é fé, isso é otimismo. O problema é que quando as coisas não acontecem, o otimismo vai embora e a gente começa a se mover pelos sentimentos. Agora, fé não. Fé diz que você não pode, mas ele faz por você. A fé diz que você não teria como ir, mas ele te leva lá. A fé diz que você era escravo, mas ele te tornou livre. A fé diz que pela cruz todas as coisas são possíveis àquele que crê. Autoajuda não tem como fornecer nada daquilo que nós precisamos, porque ela fala a respeito daquilo que tem em nós mesmos. Eu e você sabemos que a gente tentou ir na nossa força, a gente sabe até onde a gente chegou. Até que um dia essa cruz foi apresentada e a partir desse dia tudo mudou. Há 10 anos atrás me apresentaram essa cruz e eu percebi que nada tem sentido se não for por meio dela. A cruz de Cristo me libertou, a cruz de Cristo me restaurou, a cruz de Cristo fez todas as coisas possíveis. É tudo por meio de Cristo nela. Aleluia, esse é o evangelho sem filtro. Eu creio de verdade que a gente vai levantar e vai fazer a diferença. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a mensagem do evangelho não tem um homem como centro dela. A mensagem do evangelho não fala a respeito do homem. Se você ler João 3,16, se você ler o que a palavra de Deus diz, pastor, a respeito do amor de Deus pelo homem, a gente vai entender que a mensagem do evangelho não se resume ao homem, mas se resume ao amor de Deus pelo homem. Que amor furioso é esse? Que amor furioso é esse, capaz de invadir o inferno para trazer de volta o que sempre foi seu? Que amor furioso é esse, capaz de romper todas as barreiras? Sabe, o que Jesus fez, na verdade, foi colocar por terra todas as certezas que existiam sobre a face da terra. Ele fez muito mais do que curar enfermos, ele fez muito mais do que sarar feridas abertas. Jesus, ele venceu a própria morte. Você tem noção do que é isso? A única certeza estabelecida sobre toda a face da terra, sobre toda a cultura, é de que eu e você vamos morrer um dia. Você pode entrar aqui hoje, talvez você nem creia no que eu estou falando, mas uma certeza a gente tem em comum: nós vamos morrer um dia.
O impressionante é que até essa certeza Jesus lançou por terra, porque ele venceu a morte e ele mudou completamente todas as coisas. Glória a Deus! Glória a Deus! É desse evangelho que eu vim falar nessa noite. Talvez algumas pessoas me ouvindo, algumas pessoas pela internet vão falar: bom, André, então o que você sugere? A gente precisa de uma nova reforma? A igreja não precisa ser reformada novamente, sabe? Só se reforma aquilo que está desgastado ou que está destruído de alguma forma. O que a gente precisa fazer é voltar ao início de todas as coisas. Como que a igreja primitiva fazia? A gente já parou para analisar isso. Eu vou falar sobre algo muito simples, mas que talvez você ainda não tenha percebido. Eu parei para perceber isso esses dias. A gente se pauta a respeito do que Deus é capaz de fazer através da igreja, lendo, por exemplo, o livro de Atos. Agora, a igreja primitiva não tinha nenhum livro para saber o que é ser igreja. Hoje, se você me perguntar: André, o que é ser igreja? Abra a Bíblia e você vai entender o que Deus diz a respeito do que é ser igreja. Agora, naquele tempo, eles não tinham nenhum livro para direcioná-los. Eles escreveram a história que está no livro. Então, como que eles fizeram? Eles simplesmente foram completamente dependentes do Espírito Santo e da palavra que sai da boca de Deus. Uma igreja construiu a história. Preste atenção, uma igreja mudou completamente todo o cenário cultural da época, social da época, porque eles entenderam que, crendo na palavra que sai da boca de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, era suficiente para mudar todas as coisas. Qual que é a solução para a nossa geração? É simples, é voltar onde a gente se perdeu, é a gente continuar sendo completamente apaixonado pela palavra que sai da boca de Deus, independente da direção que vem dele. É esse evangelho sem filtro que a nossa geração tem a oportunidade de trazer para si como a única verdade. Qual é a verdade da nossa geração? Pelo que a gente tem se movido, pelo que a gente tem aberto mão dos nossos sonhos. O que tem renovado as nossas esperanças? É esse evangelho que diz que existe um rei que se despiu de toda a glória. Existe um rei que andou no meio dos homens, ele abriu mão de tudo para que eu e você agora pudéssemos também caminhar como ele caminhava. A unção que estava sobre ele está disponível para aqueles que creem nele hoje. A vida que havia nele agora compartilhada em todos aqueles que creem nele hoje. A vida de Deus em cada um de nós. Esse é o propósito de Deus para a nossa geração. E eu quero começar a pregar aqui falando sobre três pontos principais. E o primeiro deles é o propósito dos sonhos de Deus em nós. Billy Graham diz que, ele tem uma citação que eu achei incrível, ele disse que na igreja primitiva, se retirassem o Espírito Santo dela, 95% de tudo que ela fazia cessaria na hora, imediatamente. Na igreja dos dias de hoje, se retirássemos o Espírito Santo, 95% das coisas ela continuaria fazendo sem problema algum. Uma geração dependente do Espírito Santo faz aquilo que só Ele pode fazer, vai a lugares que só Ele pode levar, sonha sonhos que só Ele pode gerar. Ei, quais são os sonhos que têm tomado o teu tempo? Quais são os projetos que têm enchido o teu coração de esperança? Os sonhos de Deus verdadeiramente são melhores que os meus. As ideias de Deus verdadeiramente são melhores que as minhas. E quais são os propósitos dos sonhos de Deus em nós? Existe uma diferença dos sonhos de Deus para nós e dos sonhos de Deus em nós. Eu estava meditando um pouco essa semana sobre a vida de José. Olha só que interessante. Se a gente for analisar a vida de José, você vê que ele era muito querido pelo seu pai, e a partir do momento que ele compartilha os sonhos de Deus, ele passa a ser odiado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos passaram a ter ódio dele por causa dos sonhos que José teve. Logo em seguida a gente vê que José, ele foi vendido pelos próprios irmãos. José, ele foi levado cativo, ele foi humilhado. Tudo isso por causa dos sonhos. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que quando ele se aproximava dos seus irmãos, enquanto eles trabalhavam, os irmãos olharam para ele e disseram assim: olha, lá vem aquele sonhador. O que marcou, o que caracterizou José não era quem ele era em si, mas eram os sonhos de Deus que haviam dentro dele. Preste atenção. Olha só aquele sonhador, vamos vendê-lo, então vamos matá-lo, e aí vamos ver para onde vão os sonhos dele. Você consegue perceber que o que marcou, o que era uma característica mais forte nele, eram os sonhos que ele tinha?
Você não vê a Bíblia falando muito a respeito das características de José, falando muito a respeito do que ele fazia, falando muito a respeito de quão interessante ele era. Tudo isso passa batido, pastor, mas existe algo que a Bíblia ressalta. Existia um sonho de Deus no coração de José, e isso tornou ele especial. O que torna uma geração especial não são os sonhos que a geração tem, mas são os sonhos de Deus dentro dessa geração. José ele foi vendido, depois ele passou um tempo na prisão. E a história você já sabe, eu quero resumir ao máximo. Depois de algum tempo ele é levantado por Deus e restaurado por causa dos sonhos que ele tinha. Logo depois ele é restituído por causa dos sonhos que ele tinha. Até que ele chega até o faraó, ele apresenta a visão que Deus dá para ele. E aí o faraó foi cercado de tanto temor em relação à presença do Espírito Santo dentro de José, que o faraó retira o anel dele, coloca sobre José e diz: sobre toda a terra do Egito, nenhum outro homem terá tanto poder e autoridade como José. José só será superior a mim enquanto eu estiver no meu trono, porque quando eu descer dele, nós teremos a mesma autoridade. Presta atenção no que o faraó disse, olha só que interessante. Em toda a terra do Egito ninguém fará nada, levantará uma mão sequer ou um pé, sem que haja uma palavra da boca de José. José foi humilhado por causa dos sonhos de Deus. José foi vendido por causa dos sonhos de Deus. José ele foi oprimido por causa dos sonhos de Deus. José ele foi restaurado por causa dos sonhos de Deus. José ele foi exaltado por causa dos sonhos de Deus. José ele foi honrado por causa dos sonhos de Deus. Ei, a palavra não quer falar a respeito de José, mas a palavra diz a respeito dos sonhos de Deus na vida de José. Você quer marcar uma geração? Diga sim para os sonhos de Deus dentro de você. Da parte dele nós já temos o sim, o amém. O problema é que a gente está entendendo que Deus vai tornar os nossos sonhos reais, e para isso a gente quer a bênção dele. Não, preste atenção, Deus não chamou uma geração para sonhar os seus sonhos e andar com a bênção dele para isso. Deus chamou uma geração para sonhar os sonhos de Deus, e quando a gente faz isso, nós já temos dele a bênção e a aprovação para todas as coisas. José viveu os sonhos de Deus, mas ele morreu. Os sonhos de Deus se cumpriram, mas ele morreu. Olha só que interessante a diferença entre alguém que vive um sonho e alguém que vive o sonho de Deus. Por mais que José tenha morrido há mais de 2000 anos atrás, eu estou aqui em 2016 falando a respeito do sonho de Deus na vida dele. Você tem noção do poder que é dizer sim para um sonho gerado no coração de Deus? Eu estou pregando aqui numa quinta-feira à noite, e milhares de igrejas em toda a face da terra estão falando com a mesma alegria a respeito dos sonhos de Deus na vida de José. Quando a gente diz sim para um sonho de Deus, algo que foi gerado por Ele na eternidade passa a ser real hoje. Dizer sim para os sonhos de Deus é algo maravilhoso. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem. Mas sabe como que a gente tem visto nesse evangelho cheio de filtros? A gente vê o dizer sim para um sonho de Deus como algo sacrificial. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum alguém pregar o seguinte: olha, você precisa abrir mão dos seus sonhos para que você viva os sonhos de Deus. E o que o nosso coração entende imediatamente? Que isso é um sacrifício. Vocês concordam comigo? Não, eu aceito. Senhor, eu aceito esse sacrifício. Então, eu abro mão dos meus sonhos para viver os seus sonhos. Olha só que coisa incrível. Agora, quando a gente começa a ver na perspectiva de Deus, a gente entende o seguinte: não, peraí, eu sou limitado e eu não tenho ideia da onde eu vim, para onde eu vou. Eu não tenho ideia do que o futuro me reserva, eu não tenho ideia das promessas de Deus a meu respeito. Eu só vejo parcialmente aquilo que ainda vai ser revelado plenamente. E eu tenho sonhos completamente limitados, distorcidos, mas existe um Deus que criou os céus e a terra, que veio antes de todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Um Deus que é o princípio, o fim, é o alfa e o ômega. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Peraí, esse Deus, Ele não só tem sonhos a meu respeito, como Ele me ama e quer cumprir as promessas dEle para a minha vida. E esse Deus só me fez um convite: abre mão dos seus sonhos limitados e vem viver o que eu tenho para você. Será que mudou um pouco a nossa perspectiva? Os sonhos de Deus são infinitamente melhores do que os meus. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que os meus. Os caminhos dele são os melhores que os meus. A verdade dele é melhor do que a minha. Então deixa eu te fazer essa pergunta de novo. Existe alguém aqui que quer abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus para você?
É esse evangelho sem filtro que eu estou falando. Abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus é o melhor convite que eu poderia receber da parte dele. Glória a Deus. E assim foi com José. Os sonhos de Deus em José fizeram todas as coisas serem transformadas. O sonho de Deus em José. É como se eu ouvisse, apesar de José, os sonhos dele fizeram todas as coisas. Apesar do André, os sonhos de Deus para ele fizeram todas as coisas reais. Apesar do Mauricinho, os sonhos de Deus para você fizeram todas as coisas reais. Apesar da gente, irmão, apesar de nós, todas as coisas são possíveis para quem crê que há um projeto de Deus nele. Sonhos de Deus, é disso que eu estou falando. Aleluia, sabe? É muito triste, mas é real. Se a gente não perceber e se a gente não for para o que diz a palavra, a gente entende que Jesus é mais uma ferramenta disponível no reino de Deus para fazer as minhas vontades. O que é Jesus? Bom, Jesus é mais uma ferramenta, existem várias. Existe o nome de Jesus, existe o sangue de Jesus, existe a cruz e existe Jesus. Em alguns momentos eu utilizo ele para poder trilhar o meu caminho. Preste atenção, Jesus não é mais uma ferramenta no reino de Deus. Jesus é o único caminho que dá acesso ao reino de Deus. Existia uma barreira entre os céus e a terra. Existia uma barreira entre eu, você e o coração de Deus. Jesus, ele construiu um novo caminho para que a gente tivesse acesso a ele. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Tudo é por ele, tudo é para ele. Sem ele, a igreja não teria sentido de ser igreja. Primeira coisa que eu quero te convidar nessa noite é que a gente repense sobre o propósito dos sonhos de Deus em nós, amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre o propósito eterno de Deus para nós. Existe um propósito eterno de Deus para nós. Por que esse propósito é eterno? Porque desde a eternidade passada até a eternidade presente, até a eternidade futura, o propósito de Deus para nós, ele não muda, continua sendo o mesmo. Antes de me apresentarem o Evangelho, eu achava que eu tinha nascido, e aí algumas coisas começaram a nascer junto comigo, e alguns projetos começaram a ser gerados, alguns sonhos de Deus começaram a ser gerados, mas Deus não faz nada por acaso, você não nasceu de um acidente. Quando Deus te gerou, você já era a resposta para algo que antecede a tua existência. Quando Deus te gerou, na verdade Ele já sonhava com você, desde antes de todas as coisas serem criadas. Então, qual é o propósito eterno de Deus para nós? Sabe, o propósito eterno de Deus para nós nunca foi de salvar. Você sabia disso? O propósito eterno de Deus para você nunca foi de te salvar. Porque Deus não te criou para que você se perdesse. O propósito eterno de Deus para o homem foi de ter o homem próximo. Mas o homem se perdeu e se distanciou de Deus. Aí Ele trouxe então a redenção através de Cristo para reaproximar todas as coisas. André, o propósito eterno de Deus para mim não é a salvação não, porque Deus não te criou caído, você estava junto dele, nós fazíamos parte do mesmo ambiente que ele fazia, nós tínhamos pleno direito e acesso a ele, mas o pecado nos afastou. A cruz nos reaproximou de algo que nós já tínhamos acesso, a cruz restabeleceu coisas que nós já tínhamos direito. A cruz tornou real algo que o pecado colocou por terra. A cruz trouxe de novo a esperança que havia se perdido através do pecado. Qual é então, André, o propósito eterno de Deus para nós? Colossenses capítulo 1, abra comigo por favor a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 12 até o 16. Todos acharam? Colossenses 1, versículo 12. Todos acharam? Colossenses 1, versículo 12. Diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sabe, nós celebramos a redenção. Você sabe o que significa a redenção? Redenção significa resgate. A redenção não diz respeito a Jesus tomar para si algo que nunca foi dele. Você só resgata algo que era seu e se perdeu. Jesus trouxe para si de novo aquilo que sempre foi dele. Quando a gente vem aqui à frente, levanta as nossas mãos e declara que nós desejamos a vida de Deus, a gente está trazendo para perto algo que sempre existiu. Nós fomos gerados nele e agora estamos reconciliados com ele. Eu estou aqui falando para uma geração reconciliada pelo amor de Deus naquela cruz. Eu estou falando aqui para uma geração que vai sair daqui, eu creio, e vai manifestar tudo aquilo que nós temos declarado através da sua palavra. John Stott diz que a maior dificuldade do evangelismo é que muitas vezes nós desconstruímos aquilo que nós proclamamos. Eu não sei se você percebeu, se a gente for analisar a geração que antecedeu a nossa, pastor, você deve ter visto isso há muito tempo. Igrejas extremamente lotadas e pastores sem caráter ministrando no altar, mas eles pregavam bem e a igreja se alegrava em ouvi-los. A gente foi de um tempo, e não faz muito tempo, em que a gente via na igreja brasileira homens e mulheres ministrando com casamentos destruídos, sem caráter e muitas vezes sem temor, mas a igreja se alegrava em ouvi-los porque o sermão deles era bom. Preste atenção. Sabe o que eu percebo? Essa geração que está surgindo, ela não consegue lidar muito bem com hipocrisia. Ou existe verdade de Deus saindo de você, ou não existe. É por isso que muitas coisas têm mudado. A mensagem do evangelho mudou? Não, ela continua sendo a mesma. Só que as pessoas que têm buscado a Deus não aceitam mais qualquer coisa. Para ministrar sobre Jesus e o seu reino, você precisa ter tempo com Ele. Para você ministrar sobre as verdades do reino de Deus, você precisa ter as mãos limpas, precisa ter caráter. Isso é o básico para que você fale a respeito do reino dele. Qual é o sentido de falar de um reino que você não vive? Qual é o sentido de falar de um Deus que restaura se você não foi restaurado? Qual é o sentido de falar de um Deus que liberta se você ainda não foi liberto? Ei, a nossa geração tem uma chamada de Deus, que é viver aquilo que tem proclamado, manifestar aquilo que tem crido. Esse é o grande chamado da nossa geração. Você crê que Deus liberta? Então seja a manifestação da libertação de Deus por onde você passar. É disso que eu estou falando, meu irmão. É disso que eu estou falando. Se for para Ele, pode aplaudir mais forte. Aleluia. Sabe, eu tenho o maior prazer em poder falar a respeito disso, porque eu não sou o melhor pregador, eu não tenho os melhores sermões, eu não sou a pessoa mais habilitada para uma série de coisas, mas todas as vezes que eu subo para falar a respeito dele, existe temor no meu coração. Eu entendi que não é o meu sermão, mas é a palavra que sai da boca dele. Eu estava falando sobre isso com o Mauricinho, eu acho que essa semana, né, mano? Que a gente jantou lá no Conference. E é interessante, muitas pessoas, elas têm visto a palavra de Deus como uma caixinha de promessas que serve para ilustrar os nossos sermões. Então as pessoas preparam um sermão, enchem com as suas verdades e depois buscam algumas passagens bíblicas que possam conectar aquilo e dar algum sentido. Presta atenção. A palavra de Deus não é um instrumento para dar sentido às nossas verdades. A palavra de Deus, ela veio para transformar as nossas verdades. Ela transforma como a gente pensa, ela transforma como a gente vive, ela transforma o que nos move. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todas as coisas. Quando ela se manifesta, meu irmão, a gente passa a experimentar coisas que só ela poderia fazer. Eu estou falando isso porque eu vivi isso, eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu percebi em mim. Quando eu aceitei a Jesus, me apresentaram a obra de Deus e eu me apaixonei pela obra de Deus antes de me apaixonar por Deus. Isso acontece muito. Sabe, duas coisas que eu vejo acontecendo a todo tempo, pastor, e eu quase fui tentado a passar por elas. Dois tipos de relação: a gente se relacionar com Deus pelo consumo, ou a gente se relacionar por Deus pelo serviço. Eu já estou terminando, mais 10 minutos. Uma base de relacionamento com Deus pautada no consumo é quando a gente busca em Deus tudo aquilo que a gente quer. Então, na verdade, Ele está ali só para suprir as nossas vontades. A gente está vendo isso acontecendo todo o tempo. Pessoas entrando e saindo da igreja todo o tempo. Sabe por quê? Porque elas alcançam aquilo que elas procuravam. Preste atenção.
Se a tua relação com Deus é pautada no consumo, quando você consegue aquilo que você precisava, essa relação não tem mais sentido. É por isso que, se você busca um evangelho que fala só a respeito de milagres, a cura e o milagre sobre a tua vida vem e não tem mais sentido, porque você não foi apresentado à pessoa de Cristo, mas aos milagres dele. Se a nossa base de relacionamento com Deus, presta atenção, eu estou falando para uma geração que vai se levantar e vai falar a respeito do que é evangelho. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas pessoas vão te perguntar: me diz uma coisa, o que existe de tão especial nesse evangelho que você crê? E o que é que vai sair da nossa boca? A gente vai apresentar uma série de promessas para atrair pessoas para Cristo? Ou não vai nem ser necessário falar muito, porque eles vão ver isso manifesto em nós? O evangelho de consumo fala a respeito de pessoas que buscam serem saciadas em algo. O evangelho de serviço, não sei se você passou por essa fase, eu passei. É aquela fase em que a gente só quer trabalhar para as coisas de Deus, mas a gente não tem tempo para se relacionar com Ele. Falta intimidade, você não consegue discernir quando é a voz dele falando ou quando não é, mas você está trabalhando feito um louco para a obra dele. Preste atenção, Deus não te chamou para ser um cliente, muito menos um serviçal. Deus chamou para ser filho. Deus quer restaurar a paternidade. Paternidade. Não serviçais, não clientes, mas filhos. É isso que o evangelho da cruz nos fala. E eu quero fechar essa mensagem falando sobre o terceiro e último propósito que eu queria compartilhar hoje. Nós falamos sobre o propósito dos sonhos de Deus em nós. Nós falamos sobre o propósito eterno de Deus para nós. E eu quero fechar falando sobre o propósito da cruz. Quantos aqui querem ouvir essa noite a respeito do propósito da cruz? Glória a Deus. Sabe, a cruz, ela não era a principal sentença de morte, mas ela era uma das mais humilhantes. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da morte de Jesus. Abra comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3,13. Todos acharam? Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, existe uma supervalorização da cruz, e sem perceber a gente acaba tendo uma subvalorização de Cristo na cruz. Porque a cruz era só mais um dos métodos para que as pessoas fossem sentenciadas naquela época. Mas era necessário que Jesus morresse sobre ela para que se cumprisse a palavra que dizia que maldita todo aquele colocado sobre o madeiro, porque a justiça de Deus nos diz que Ele recebeu sobre si tudo aquilo que nós merecíamos como sentença, e é por isso que hoje nós somos completamente livres, porque Ele levou sobre si as nossas dores, doenças, enfermidades, pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. A justiça de Deus fala a respeito disso. Nós não merecíamos, mas Ele sofreu por nós. Mas então, André, por que existe essa supervalorização da cruz? Eu vou falar por que eu creio nisso. Eu tenho compartilhado isso em alguns lugares, eu creio que é algo que Deus falou comigo, pastor. Sabe, milhares de pessoas morreram crucificados antes de Jesus. Milhares. Nada aconteceu de diferente. Milhares de pessoas morreram crucificadas depois da morte de Jesus. Nada se manifestou de diferente. Sabe por quê? O que existe de poderoso não é a cruz em si, mas é Jesus Cristo pregado nela. Foi quando Jesus foi pregado nela que todas as coisas mudaram. Aquela cruz era só um pedaço de madeira, mas quando foi lavada com o sangue de Jesus, a história foi completamente transformada. Quando aquela cruz foi lavada com o sangue de Jesus, Ele mudou todas as coisas. Ele passou a ter autoridade sobre a morte, a vida, as doenças, e compartilhou com aqueles que creem nele. Ei, presta atenção. O Evangelho não fala só a respeito da cruz, mas fala a respeito da cruz de Cristo na cruz. Quando Ele se conectou àquele madeiro, Ele se tornou maldito, e toda a história passou a fazer sentido para nós.
Aqueles que eram servos agora são chamados de filhos. Aqueles que eram sobrecarregados agora são aliviados por Ele. Aqueles que andavam sem esperança agora têm as suas esperanças renovadas. Ei, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, porque eu quero renovar as suas forças. Vinde a mim, porque através daquela cruz eu mudei completamente a história. André, qual que é o propósito da cruz? O propósito da cruz fala a respeito de um amor furioso que trouxe para si de volta todos os seus filhos que estavam distantes. Esse é o propósito da cruz de Cristo. Aleluia. Mas eu já estou fechando, eu juro, mas só mais 5 minutos. Eu preciso falar sobre algo, principalmente para os jovens, preste atenção. É algo muito convidativo e a gente se perde muitas vezes nisso. A gente imagina que a cruz tem um propósito de nos tornar melhor. Nunca foi o propósito dela fazer isso. Sabe por que tem tanta gente se frustrando? Porque fala assim, olha pastor, eu já aceitei Jesus e eu já me envolvi com a igreja, mas eu não vi nada diferente se manifestar, eu desisti porque nada aconteceu. E eu vou te falar o porquê que muitas vezes isso acontece. Porque pessoas têm buscado na cruz serem pessoas melhores do que eram antes. A cruz não veio para te tornar melhor. A cruz veio matar quem você é. A cruz não veio para melhorar as suas características. A cruz veio para matar todas elas. Porque se você quer ser a imagem e semelhança dele, é necessário nascer de novo. Uma geração que busca na cruz melhoras é uma geração que experimenta em parte aquilo que o reino de Deus fala. Agora, uma geração que é morta na cruz é sepultada com Cristo nela, para que possa ressuscitar com Ele. E assim como Ele ressuscitou, aqueles que foram mortos na cruz também ressuscitarão. E assim como Ele vive, aqueles que foram mortos na cruz também viverão. E assim como Ele reina, aqueles que também creem na cruz de Cristo reinarão, porque você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Todas as coisas se fizeram novas por meio dessa cruz. Ei, a cruz não vai melhorar você nunca, porque o que você é não é bom. Agora, quando morremos nela e nascemos em Cristo, passamos a experimentar aquilo que Ele é. Essa é a função da cruz. Meu irmão, a cruz ela quer matar aquilo que você se tornou, para trazer à existência aquilo que Deus sempre sonhou que você fosse. Sempre sonhou. Deus sempre sonhou que você fosse diferente daquilo que você se tornou. Sabe, eu nasci e eu não tive uma criação cristã, muito pelo contrário. E até os meus 17 anos eu vivia segundo as minhas verdades, as minhas vontades, os meus desejos. Aquilo ali era o André, fruto do que ele se tornou. Aquilo era o André, fruto daquilo que ele desejou, daquilo que ele buscou. Só que quando a cruz me alcançou, aquele André ficou para trás. E agora o André que Deus chamou desde antes da existência, nasceu de novo. É isso que é novo nascimento. Se a gente for ver a palavra de Deus, você vê alguns encontros em que Jesus fala a respeito do novo nascimento. João 3, João 4. Nicodemos indo em busca dele, perguntando, mestre, como é que eu posso nascer de novo? João 4, você vê aquela mulher no poço. E na verdade aí é o contrário, é Jesus que vai em busca delas. Nesses dois momentos, ambos falam a respeito do novo nascimento. É interessante porque quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz o seguinte: se você não nascer de novo, não é possível que você veja o reino de Deus. E se você não nascer de novo, não é possível que você tenha acesso ao reino de Deus. Ei, sem o novo nascimento, a gente não consegue nem discernir quando o reino de Deus se manifesta. Eu já estou fechando, mas eu preciso dizer uma coisa para você, preste atenção. Kenneth Reagan, ele falou algo que tem muito a ver com o que a gente tem visto na igreja, mas com a nossa geração vai ser diferente. Quando a gente está muito preocupado em ver o espetacular, a gente deixa de perceber o sobrenatural se movendo. Nem sempre o sobrenatural é espetacular, mas todas as vezes que ele vem, coisas diferentes acontecem. Sabe por que quando a gente abre o nosso coração e começa a adorar, a atmosfera muda completamente? Antes de você entrar aqui, antes do louvor chegar aqui, era só uma caixa escura e vazia. Mas quando entra um monte de gente, começa a quebrantar o coração e clamar a presença dele, tudo muda. Porque quando ele vem, o sobrenatural se move, coisas sobrenaturais acontecem. Você quer experimentar o sobrenatural? Nasça de novo. Já está disponível para vocês. Abra comigo para a gente fechar em nome de Jesus essa noite. Colossenses 2, 9.
Colossenses 2:9. Todos acharam? Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, ou seja, é retirar toda a autoridade que a carne tinha sobre nós. Porque isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo Ele despojado todos os poderes e autoridades, Jesus Cristo fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Quantos se alegram com essa verdade? Aplauda Ele então o mais forte que você puder. Glória a Deus!